Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar. Este é o de número 149, onde vamos estudar, olha aqui ó, Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 18, é aquele que fala assim: muitos os chamados, poucos os escolhidos, né? E hoje estudaremos os itens 10 ao 12, que fala também assim: muito se pedirá para aquele que muito recebeu. Então, vamos entender como é que vai funcionar aí todo esse processo nesse estudo de hoje, tá bom? Muito bem. A nossa página na internet, você já pode ver aqui, ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que você vai encontrar? Toda sexta-feira tem um novo estudo, onde esse estudo contém o vídeo, esse que você está assistindo agora. É um vídeo com 40 minutos de estudo. Sérgio, mas eu estou vendo ali na legenda 45. É que os 5 minutos iniciais é com essa conversa, explicando, né? Se você avançar para 5 minutos exatos, já vai começar o vídeo. Então começa sempre nos 5 minutos, tá? Vai encontrar o vídeo, vai encontrar o texto do Evangelho, vai encontrar o texto da página de preparo, que hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Vai encontrar o significado das palavras mais difíceis e também vai encontrar o passo a passo de como fazer o Evangelho no lar. Tudo mastigadinho. Mas Sérgio, e se eu tiver alguma dúvida? Manda um WhatsApp para cá. Você não sabe qual é o WhatsApp não? Olha aqui, ó. 21 99247 5631. Vou repetir. 21 99247 5631. Manda o zap que a gente vai respondendo sempre, tá? Pode demorar um pouquinho, mas sempre a gente responde. 100% das mensagens enviadas pelo zap foram respondidas e continuam sendo, tá? Se você preferir mandar por e-mail, anota aqui o e-mail, ó, amorperdãoefé@gmail.com. Vou repetir: amorperdãoefé@gmail.com. Tá? Então você pode mandar seu e-mail que a gente vai respondendo também. Então é um procedimento aí que dá pra gente manter um contato, manter aí a comunicação, tá legal? Bom, a gente também comunica para os amantes do Facebook, os fãs do Facebook, que a gente tem uma página lá no Facebook. Qual é a página? Olha aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. facebook.com/, você escreve Evangelho no Lar, tudo junto, tá? E bota o número 2012. Mas por que 2012, Sérgio? Que 2012 foi o ano que a gente começou a fazer esse trabalho, tá bom? E nós informamos também que este estudo, ele pode ser encontrado, ele pode ser visualizado, né? Visualizado não, pode ser ouvido, aliás, né? Na Rádio Espiritismo. Você não sabe qual é o link não? Aqui ó, www.radioespiritismo.com.br. Entra lá e aí você vai acompanhar os diversos estudos ali, tá bom? Toda sexta-feira vai ao ar, tem reprise no sábado, na segunda-feira, na terça. Tem vários dias lá que tem a reprise. É só você ir na grade de programação que você vai sempre encontrar. Ok? A gente convida as pessoas também para fazer, entrando na Rádio Espiritismo, você vai encontrar lá curso básico sobre mediunidade, para você entender sobre mediunidade, poder ajudar as pessoas, entender os teus processos também de mediunidade. Sérgio, eu não tenho mediunidade não. Tem, todos nós temos, 100% das pessoas têm. Só que nem sempre a gente identifica que tem aquilo ali, né? Que tem essa mediunidade. Então, ele ensina, o curso ensina muita coisa, são 8 meses de curso, é um valor simbólico que nos ajuda a manter a rádio no ar, nos ajuda a manter o Centro Espírita Amor, Perdão e Fé no ar, vale muito a pena. E se você não puder fazer esse curso por questão financeira, manda um zap para cá, manda mensagem para mim que a gente dá uma bolsa, dá um desconto, dá até gratuidade se for o caso, tá? Mas o importante é estarmos aprendendo cada vez mais, tá bom?
Vamos dar então início ao estudo de hoje, né? Com a prece de abertura. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado mais uma vez por mais esta oportunidade que nos é dada ao estudo, ao aprendizado e ao conhecimento. Agradecemos aos anjos guardiães que desde cedo aqui se encontram, preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local, e que possa o estudo de hoje transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Então, tendo feito aí a prece de abertura, né, vamos para a página de preparo. A gente lembra aqui que a nossa página de preparo, ela realmente é de preparo, não é leitura aleatória. Em 99,9% dos estudos de Evangelho no Lar, a página de preparo é uma leitura aleatória, porque a pessoa vai abrir uma página ao acaso e lê. São leituras maravilhosas, muito boas, muito importantes, mas ela não é de preparo realmente. Preparo, pelo menos no nosso entendimento, é que prepare para o assunto que a gente vai trabalhar. Então aqui nós fizemos uma coletânea da série Fonte Viva. Cada capítulo, o que tinha a ver com o Evangelho, com qual capítulo do Evangelho. E aí nós coletamos esse material. Então a página de preparo é sempre um texto que tem a ver com o estudo do dia. Ok? E hoje é do livro Caminho, Verdade e Vida, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier, capítulo 139, cujo título é Por Amor, por amor. Então, vamos lá. Ele começa com uma citação ali que foi anotada em João, capítulo 12, versículo 40. E o que foi dito ali? Cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se converta e eu os cure. Como é que é? Cegou os olhos e endureceu o coração para não ver com o olho e compreender no coração, e se converter e eu cure. Tá? Ele muitas vezes pode estar falando aqui sobre situações que às vezes nós temos limitações, né, para a gente entender fatos ou situações. Mas vamos ver o que o Emmanuel explica aqui. Ele vai explicar muito melhor do que eu, né, sobre isso. Então o Emmanuel fala assim: os planos mais humildes da natureza revelam a providência divina em soberana, em suprema expressão de desvelo e amor. O que é desvelo e amor? De carinho, de afeto, de cuidado, tá? Então, os planos mais simples da natureza, as coisas mais bobas, mais consideradas bobas, elas têm carinho e amor. Foram feitas com carinho, foram feitas com cuidado, foram feitas com atenção. Com tanto carinho e tanta atenção que de repente cai na banalidade, né? A gente nem para prestar atenção em quantas coisas boas que acontecem, né? Então ele coloca aqui: os lírios não tecem, as aves não guardam provisões, né, reserva de alimento, e misteriosa força fornece-lhes o necessário. Então, os pássaros não são de estocar alimento, aquela coisa toda, né? O lírio não tece, e por aí vai. E ele diz assim: mas alguma coisa faz eles terem o que precisam, o necessário. E vão indo, e vão indo, vão indo, vão indo, e vão vivendo, né? A observação sobre a vida dos animais demonstra os extremos de ternura com que o Pai, né, Deus, vela, protege, né, cuida pela criação desde o princípio. Aqui uma asa, acolá um dente, a mais, né, ali desconhecido poder de defesa. Então, né, o passarinho que é tão frágil, de repente ele não vai guardar alimentos, mas ele tem asas para voar e conseguir encontrar com maior facilidade os alimentos. Cada qual
tem as ferramentas necessárias. Se a gente observar o homem, por exemplo, o ser humano, né? O homem e a mulher, nós somos uns dos animais mais frágeis, mais fracos do planeta. Será que a gente tem a força de um rinoceronte ou de um elefante? Será que nós temos a velocidade de uma gazela ou de uma onça ou de um guepardo? Até de um coelho a gente não tem essa velocidade? Será que nós temos a resistência de um cavalo? Não temos, né? Teoricamente estaria, mas temos o quê? A inteligência, a capacidade de raciocínio, que faz com que seja o suficiente para estarmos vivos até hoje aqui no planeta, né? E o ser humano dominando o planeta perante os outros animais. A cada um é dada características para a sua evolução, seu progresso, seu desenvolvimento. A todos nós, a mim, a você também, ok? E aí ele fala, afirma-se a grande revelação de amor em tudo. No entanto, quando o pai convoca os filhos para a cooperação nas suas obras, eis que muita vez se salientam, se revelam, né, os ingratos, que convertem os favores recebidos não em deveres nobres e construtivos, mas em novas exigências. Faz-se então preciso que o coração se lhes endureça cada vez mais, porque, fora do equilíbrio, encontrarão o sofrimento na restauração indispensável das leis externas desse mesmo amor divino. Às vezes aquele sujeito, ele é assim, quer ver? Eu preciso de alimento, aquela coisa toda e tal. Aí ele tem a oportunidade de trabalhar, trabalha, ganha, tá com aquela comida, tá com aquilo tudo, e aí ele para de trabalhar. Aí ele para de trabalhar, ele vai voltar a ficar sem alimento, e aí ele vai falar, meu Deus, eu precisava de trabalho para poder ter alimento e tudo mais. Quantas vezes nós ficamos reclamando da vida, reclamando de situações, e eu vou até avançar um pouco mais, falar bem no popular, reclamar de barriga cheia. E aí eu consigo as coisas, tenho as coisas e ainda assim eu não fico dando valor. Aí eu tenho que perder aquilo para que eu possa dar valor, para que eu possa começar tudo de novo. Quantas pessoas às vezes falam assim, eu não vou ajudar ninguém porque eu não tenho tempo. Se eu tiver um trabalho, aí eu ajudo. Aí ele tem um trabalho, eu não ajudo. Não, se eu tiver dinheiro, aí eu ajudo. Aí ele ganha dinheiro, eu não ajudo. Não, se eu ganhar na Mega Sena, aí ele ganha na Mega Sena, aí daqui a pouco ele perde tudo. Para ele perceber que o problema não está em ele ter trabalho, não está em ele ter dinheiro, não está em ele ganhar na Mega Sena, o problema está nele. Ele é um cara, talvez seja meio preguiçoso ou meio relaxado, ou sem intenção de ajudar também pode ser. Quantas vezes a gente precisa ter essas situações? Eu gosto muito, eu que viajo muito pelo Brasil, viajo também para fora do Brasil, às vezes eu reparo nos lugares onde eu passo, as pessoas que se mudaram de cidade ou que se mudaram de país e que continuam reclamando as mesmas coisas. As mesmas coisas. Então será que o problema está no país onde ele está morando? Seja Brasil, Estados Unidos, Canadá, seja aonde for? Eu tenho vários pacientes, né, que fazem terapia comigo, fazem terapia online. Então eu tenho pacientes no mundo todo. E às vezes eu coloco, será que a questão é o país ou é a cultura? Ou será que a questão pode estar dentro de você, de aonde quer que seja o local? Se eu tenho uma tendência, por exemplo, se eu tiver a tendência de encontrar defeito, eu vou encontrar defeito em todo e qualquer lugar do mundo. Até fora do mundo. Se o cara quer arranjar defeito
e ele encontrar lá o mundo perfeito, é capaz de chegar no mundo perfeito e falar, não, é perfeito demais. Por quê? É a tendência que aquela pessoa tem de ficar trabalhando aquela situação. E talvez ela tenha que perder, então. Então vai lá para o umbral, que aí tu vai dar valor para o que você tem. Então é isso que o Emmanuel está falando, né? Quando nada enxergam além dos aspectos materiais da paisagem transitória, sobrevém inopinadamente, inesperadamente, tá? Vem inesperadamente a luta depuradora, ou seja, que vem para a melhora. Então, é isso que ele coloca. Às vezes também eu quero ajudar e a pessoa não está pronta para ser ajudada. Isso vem a frase de Jesus, não se dá pérolas aos porcos. Aos porcos não é que o cara seja porcalhão, não. É porque ele ainda não entende que aquela pedra tem valor, que a pérola tem valor. Tem que esperar ainda entender isso, assimilar isso para dar valor. Aí ele coloca, é quando Jesus chega e opera a cura. Só então torna o ingrato para a compreensão da magnanimidade divina. Então aquele cara que é ingrato, aí vem essa cura. Quando vem Jesus, chega e opera a cura, não precisa ser Jesus o próprio. Quando você está na tua casa espírita, quando você está fazendo o teu evangelho no lar, quando você está ajudando alguém, é Jesus que está fazendo. Você está sendo instrumento de Deus ou de Jesus naquela atitude, naquela ação, ok? Aí ele diz, o amor equilibra, a dor restaura. Às vezes eu preciso sentir dor para então me equilibrar. Eu estou comendo chocolate, eu estou comendo chocolate, eu estou comendo chocolate, eu estou comendo chocolate, eu não estou me alimentando, eu não estou comendo comida, não estou vendo só chocolate. Vai ter uma hora que eu vou precisar, se eu, pela minha mente, a minha cabeça, o meu raciocínio, peraí, eu estou exagerando nesse chocolate, não tem problema. Está na hora de eu parar com esse chocolate? Não, mas eu não quero, porque quero. Tá bom, não tem problema. Veja, você vai parar de comer aquele chocolate. Ou porque você raciocinou que está na hora de parar, ou então você vai comer tanto chocolate que você vai passar mal. Vai vomitar, vai passar mal, vai ter dor de barriga, vai ter um monte de coisa. Aí você vai parar. Aquilo que tem que acontecer, acontece, vai acontecer. Nós é que escolhemos se vai ser pelo amor ou pela dor. E, infelizmente a maioria escolhe pela dor. E eu vou falar, inclusive este que vos fala, várias coisas na minha vida eu tive que escolher pela dor. Tive a chance de escolher pelo amor e não fui cabeça dura, fui teimoso. Tá bom, tudo bem. Mas também, como diz Jesus, nenhuma ovelha do rebanho se perderá, todos vão chegar lá. A gente vai no nosso ritmo aprendendo e conhecendo e melhorando, né? Então ele fala, o amor equilibra, a dor restaura. É por isso que ouvimos muitas vezes, nunca teria acreditado em Deus se não tivesse sofrido. Então, às vezes, aquele sofrimento ele é até terapêutico para a pessoa, para ela conseguir enxergar as suas falhas e os seus erros. Se eu faço algo errado e eu não enxergo e eu não tenho dor, eu vou continuar fazendo errado. Eu não tenho algo que vai sinalizar para mim que eu estou errando. Ok? Então, vamos para o estudo do Evangelho. Capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos, itens 10 ao 12. Muito se pedirá para aquele que muito recebeu. Então, no item 10, a passagem que foi anotada por Lucas, capítulo 12, versículos 47 e 48. O que foi dito ali? O servo, né? O servidor, deixa eu botar aqui, o servidor. O servidor que souber da vontade do seu amo, do seu chefe, né? Então, vamos lá aqui, do seu chefe. E que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, será rudemente castigado. Então, eu sou o chefe. Eu tenho meu funcionário, eu tenho meu empregado. Eu falo, olha, é isso aqui que eu quero. Eu preciso disso. E aí o funcionário chega e ele não faz.
ele vai ser castigado. Castigado não significa tacar o chicote e tal. Vai lembrar que isso aqui é dos tempos lá de Jesus. Hoje já não é mais esse castigo. Mas é o quê? Você vai ser demitido. Eu vou mandar você embora. Ou eu vou descontar do teu salário. Ou qualquer coisa assim, né? Agora, mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Porque de repente, eu como chefe, eu falo, eu não gosto disso, disso, disso. E o cara vai e faz. Eu falo, cara, eu acabei de falar pra você que eu não gosto, aí tu vai e faz. Agora, quando tem a pessoa que ela cometeu, mas ela não sabia que eu não gostava daquilo, ela ainda tem um argumento. Eu não vou chegar e demitir aquela pessoa ou punir aquela pessoa por algo que ela não sabia. Tudo bem, eu vou jogar para ela o conhecimento. Aí sim, se ela fizer, deu para perceber? Muito se pedirá aquele que muito recebeu? Então, essa questão, ele volta a dizer, muito se pedirá para aquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas por aquele a quem mais coisas lhe haja confiado. Então, é lógico, se eu te dou um trabalho para você varrer a casa, você varreu a casa, pronto, tá ótimo. Agora, um outro que eu dou para ele muita coisa, olha, você vai varrer a casa e vai ganhar um salário, tá bom? Agora eu falo, olha, você vai varrer a casa, você vai cuidar dos cachorros, você vai lavar o quintal, você vai cozinhar, você vai passar roupa, você vai fazer, de repente eu vou dar mais para aquela pessoa. E é lógico, se ela não fizer, ela vai também perder mais. Então, deu para entender aí nessa situação? Então, qual é o meu papel? Quanto maior conhecimento eu tiver, mais preparado eu fico para serviços maiores, oportunidades maiores, responsabilidades maiores, porém, resultados maiores também, alegrias maiores, conquistas maiores, realizações maiores. Mas Sérgio, maior, isso não é ambição não, não é ganância não. Veja, vai ser ambição se você quiser olhar com esses olhos. Mas o próprio Jesus não fala, nenhuma ovelha do rebanho se perderá, todos nós chegaremos lá. O excesso de ambição, ele vai fazer mal. O excesso a ganância no excesso, aí vai fazer mal. Mas eu buscar objetivos melhores para a minha vida, isso é a lei de progresso e a lei de evolução. O problema é quando a pessoa só enxerga aquilo ali, custe o que custar, aí sim que o negócio faz mal. Ok? Vem uma outra passagem aqui, falando o seguinte, no item 11, foi anotado por João, capítulo 9, versículos 39 a 41. Então, diz assim, vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem, vejam, os que veem se tornem cegos. O cara que não vê vai enxergar, e aquele cara que vê vai virar cego. Mas que papo é esse? Jesus está maluco? Não. É porque aquele cara que não vê, ele vai dar uma alegria, vai dar um valor tão grande quando ele estiver percebendo aquilo, que ele vai ficar feliz. E aquele que vê e nem liga para aquilo, talvez ele tenha que perder para ele poder dar valor. Percebe? Eu vou fazer aqui uma comparação. Eu que vou muito para os Estados Unidos, a gente, por exemplo, no Brasil, a gente reclama, né, do calor e aquela coisa e tudo mais, né? Vê nos filmes de Natal a neve, aquela coisa toda, né? Mas... E até fica, como deve ser bom, como deve ser legal. Realmente é legal, é bacana. Mas, quando você fica numa temperatura de menos 20 graus, ou de menos 30 graus, ou tá neve o dia todo e as pessoas escorregando na rua, o trânsito parado, né? Olha como é que, de repente, eu começo a dar valor àquele calor, aquele verão que tem, aquela temperatura do Brasil, por exemplo. Agora eu vou também falar um outro lado. Quando você está nos Estados Unidos,
em geral, você pode andar pela rua tranquilamente, meia-noite, 1h da manhã, pode caminhar no parque com o celular, conversando, falando, que não tem problema nenhum. Na maioria dos lugares, nos Estados Unidos, que eu conheço. No Brasil já não tem isso, né? Então repara, aquilo que para mim é normal, e por que de repente eu, Sérgio, dou valor a isso? Eu vou falar uma coisa mais simples. Andar numa calçada que não seja esburacada. Então eu pego aquela maletinha de mão que tem uma rodinha pequenininha, que eu nunca tinha, antes de eu viajar para outros países, eu olhava para aquela maletinha que tem uma roda desse tamaninho, pequenininha, e eu falava assim, né, por eu estar acostumado pelo menos com o Rio de Janeiro, que era a minha realidade, eu falava assim, eu não sei quem foi o gênio, que eu falava isso no deboche, né, que teve a ideia de criar um carrinho com uma roda desse tamanho, pequenininha. Isso é feito para não funcionar, não vai andar em nenhuma rua. E aí depois, quando eu fui para fora do Brasil, é que eu fui ver que as calçadas, elas são todas calçadas mesmo. Você pode andar tranquilamente com esses carrinhos, com essas malas, com essas rodinhas, porque a rua ela é nivelada, não é como no Brasil que é toda esburacada. Agora, nos Estados Unidos, se eu falar sobre isso, ou se eu elogiar isso para alguém, eles vão falar, mas Sérgio, isso aqui é o que tem que ser. Mas por que eu dou valor? Porque eu tive que não ter isso, eu tive que ser cego. No Brasil eu não via isso. Então nos Estados Unidos passei a dar valor, é uma coisa simples da vida. Da rotina, vamos dizer assim. Assim como o brasileiro, né? Quando ele pegar uma temperatura de neve de menos 20, de menos 30 graus, de repente, até na hora que está aquele verão, ele, eu vou pra praia, eu vou curtir, vida que segue, que bom. Né? Olha só, tudo. Então, eu posso ganhar, eu posso perder, né? Ficar cego. É nesse sentido aqui que Jesus esclarece, tá? Então, ele falou, né? Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam, fariseus era a turma lá que queria derrubar Jesus, né? Então, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram, também nós somos cegos? Porque o fariseu e o saduceu e o publicano se achavam melhores que os outros. E constantemente tentavam pegar Jesus em alguma contradição para poder... olha lá, tá fazendo isso, tá fazendo errado. Então Jesus era posto à prova constantemente. Então o fariseu, que era lá, tá me chamando de cego, não pode. Então o fariseu pergunta, também nós somos cegos? E aí Jesus fala, se fosseis cegos, não terias pecados, mas agora dizeis que vedes, que você vê, né? E é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Então ele fala, Jesus quis falar o quê? Que aquele que enxerga tudo não tem pecado. E se eu não enxergo algumas coisas é porque eu tenho pecado. Ou seja, ele colocou ali nas entrelinhas que nós temos ainda sempre muito o que aprender. Somos espíritos em evolução. E Jesus respondeu isso sem necessariamente afrontar ou causar ali um mal-estar, uma situação desagradável. Ok? E aí a gente vem para as explicações aqui, né? O item número 12. Então, deixa eu ver aqui. Ele vem assim, principalmente ao ensino dos espíritos é que essas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos, né, as regras do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além de o Evangelho que os contém achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem, e entre os que leem, quantos são os que não compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Ou porque não tiveram acesso, ou porque tiveram acesso, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Eu vejo muitas vezes, até em casa espírita, a pessoa falar, o
que adianta? Se está estudando ali o Evangelho, essas leis e tal, e não pratica. Olha, o fato de já estar estudando já é um avanço. Se eu já consigo praticar, ou você já consegue praticar, ótimo. Agora, se eu não consigo praticar e você não consegue praticar, pelo menos a gente já consegue ler, já consegue entender essas leis. Às vezes eu tenho na minha vida um problema, mas eu não tenho a consciência do problema. Aí eu preciso ter a consciência do problema para ter a consciência da solução. No caso é a leitura ali, é o aprendizado. Aí eu tenho a consciência da solução e depois eu venho para a prática da solução. São etapas. Tem pessoas que já conseguem ter a consciência do problema, a consciência da solução e a prática da solução. Outros não conseguem nem ter a consciência do problema, faz um monte de besteira. Outros têm a consciência do problema, mas não têm a consciência da solução, continua fazendo besteira. Outro tem a consciência do problema, a consciência da solução, mas não tem a prática da solução, continua fazendo besteira. Só que aquele que tem essa consciência da prática da solução e não pratica, esse tem uma responsabilidade muito maior. E também, ao mesmo tempo, é o que está mais próximo da prática da solução, de resolver aquele problema. Ok? O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isso de particular. Não é circunscrito, não é restrito, não é limitado, né? O conhecimento espírita fica só aqui entre nós. Não, a gente libera aqui para todo mundo. Por isso que tem a Rádio Espiritismo aí que vai no mundo todo e tantas outras rádios aí pelo Brasil e pelo mundo, casas espíritas pelo Brasil e pelo mundo, né? Todos letrados ou iletrados, né? Ou seja, a pessoa que tem conhecimento ou não, que tem estudo ou não, crentes ou incrédulos, cristão ou não cristão, qualquer um pode receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Então, espírita ou médium, não, só para quem é espírita. Não, essas informações vêm para todo mundo, está liberado para todos, tá? Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outrem pode argumentar, né, pretextar, argumentar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução e nem com a obscuridade, né, com a ignorância, né, do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admiram como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para seu próximo, mais culpado é porque teve mais meios de conhecer a verdade. O sujeito, ele não trabalha, ele não consegue arranjar emprego, porque ele não estudou, porque ele não fez nada. Tá bom. Agora o outro que estudou, esse outro, ele tem uma possibilidade maior. Então ele pode aproveitar melhor. Se ele continua estacionado, opa, tem alguma coisa errada. A chance foi dada. Então vamos aproveitar cada oportunidade que nós temos, ok? Os médiuns que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos, mas em vez de tomarem para si as lições que escrevem, ou que leem escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus. Vê um cisco no olho do outro e não vê uma trave que está no nosso, né? Então aqui ele está dando um recado muito claro para aquele que é médium. Eu recebo a comunicação e aí eu começo a falar, é porque eu sou muito bom mesmo, né? Eu não preciso de... eu tô bem demais. Ó, vocês precisam se corrigir aí. Ó, a comunicação vem para mim. Aí eu tô trabalhando orgulho, eu tô trabalhando vaidade, eu tô me colocando melhor do que os outros. Aí eu começo a apontar o defeito de todo mundo, mas eu sou o cara que é o bonzão. Eu, como presidente de casa espírita e como fundador de uma rádio,
eu falo muito, né? É o seguinte, eu posso não estar nessa situação na hora que você estiver assistindo esse vídeo, né? Não sei que data que você vai estar assistindo, mas eu digo nessa situação temporária, eu falo muito para as pessoas que aquele que é médium, aquele que é o presidente da casa espírita, aquele que é o fundador de rádio, ou essas coisas, né? Que os outros ficam admirando e colocando a pessoa lá em cima. Entendam o seguinte, esse cara, ele é o mais endividado de todos. Eu estou afirmando isso para você. Se de repente, e principalmente a mediunidade, quando ela vem uma mediunidade de provas. Vem na mediunidade de provas. No curso básico sobre mediunidade, que eu falei lá no início, né? Você pode olhar lá na página da Rádio Espiritismo, tem um capítulo que a gente fala só sobre isso. Médiuns falidos. Porque tiveram uma missão extraordinária, uma oportunidade extraordinária e preferiram se achar o bambambam. Quanto maior for o cargo, o posto na casa espírita, tá? Esse cara geralmente é o mais endividado. É o que mais fez besteira lá atrás e está tendo a oportunidade de quitar seus débitos, quitar suas falhas. Ok? Então é isso que ele coloca aqui, né? Por essa sentença, se fosseis cegos, não terias pecados. Quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus que tinham pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se olhavam aos olhos de Deus do que o povo ignorante, e o mesmo se dá hoje. O fariseu, ele tinha um maior estudo, tinha um maior esclarecimento. E aí ele deixava passar batido, não ajudava ninguém, não fazia nada. Então eles sabiam lá no fundo como eles estavam pisando na bola, né? É essa a grande questão aí. Ele continua falando, aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. Eu me preparei para um trabalho. Me preparei para um trabalho que é difícil. Ao me preparar para um trabalho que é difícil, se eu não receber ele, se eu não aproveitar ele, eu vou perder. Agora, se eu utilizar todo o conhecimento e toda essa preparação para exercer aquela profissão, aquela tarefa, ou aquela função, ou aquele objetivo, eu também vou ter uma recompensa muito grande. É lógico, pela lei de causa e efeito. Um grande poder gera grandes responsabilidades. Um grande conhecimento gera grande responsabilidade. Um pequeno conhecimento vai gerar responsabilidades menores. Ou você vai chegar para o teu filho de 4, 5 anos e dar para ele a função de trabalhar, de botar dinheiro na casa, de pagar as contas, de cozinhar, de passar roupa, de lavar roupa. Você tem um filho com 5 anos, de 6 anos, né? Ele tem pouco conhecimento ou pouco preparo, talvez você dê para ele forrar a cama dele, ou manter o quarto dele limpo, já está ótimo. Já é uma responsabilidade proporcional àquela criança ali. Agora, quando você vira o chefe da família, a tua responsabilidade não é muito maior? Foi isso que ele quis dizer, tá? Então, ele continua falando aqui. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. E sempre tem. Eu vou arriscar aqui, que pelo menos comigo foi o que aconteceu, eu vou arriscar aqui uma frase muito forte. É impossível você ler o Evangelho inteiro sem observar algum ponto ainda a desejar, que a gente ainda precisa melhorar, ou seja, encontrar defeitos e que a gente não vista a carapuça. Caramba, tá falando aqui e eu piso na bola exatamente com isso. Né? Porque somos espíritos imperfeitos, então a gente vai aprendendo para a gente conseguir se melhorar. Tá certo? Ele ainda vem fazendo uma colocação que é a seguinte: o Espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, né, que permite, multiplicará também o número dos escolhidos. O Espiritismo traz oportunidades. Por exemplo, quando veio lá a Bíblia e aquilo tudo, ela vinha em latim,
para todos os países ela era em latim. E durante muito tempo, países onde a pessoa nem sabia falar latim e as missas eram rezadas em latim. Olha que contrassenso aí. O cara ia na missa, que senão Deus ia castigar, e aí ele ia na missa, o padre falando em latim, o cara não estava entendendo nada. Então ele fazia as mesmas besteiras de sempre. Agora, quando vem a parte da doutrina, hoje a missa é rezada no idioma local, né? Que bom. Mas quando vem o conhecimento do espiritismo, da doutrina espírita, isso nos dá a capacidade de compreender tanto o rico como o pobre. A gente toma aqui um cuidado muito especial. Porque a pessoa que tem conhecimento dos vocabulários, das palavras, né? Tem muita coisa que se fala difícil na literatura espírita. Mas você encontra canais como esse que bota a tradução das palavras mais difíceis para você ter a facilidade. Ou seja, o acesso ele existe para todo. Para o cara que é formado em mestrado, em faculdade, doutorado e até o outro que é analfabeto. Sérgio, eu não sei ler. Quando você fala ali, tudo bem, assiste o vídeo. Todos têm acesso ao conhecimento. É isso que a doutrina espírita nos traz. Então cabe a mim, diante desse conhecimento, tratar de colocar na prática no meu dia a dia. O meu dia a dia, o seu dia a dia, todos nós, né? E aí vem a pergunta, estamos colocando na prática? Até que ponto eu estou indo muito bem? Ou até que ponto eu ainda preciso melhorar? Ou até que ponto eu preciso reavaliar um pouquinho? Se eu estou fazendo mesmo, se eu estou mesmo praticando esses valores, a começar dentro de casa, né? Com a família, com os filhos, com enfim, o ambiente familiar, os amigos de trabalho, os colegas, vizinhos, começar por aí, né? Tá bom? Prece para pessoas encarnadas ou desencarnadas, amigos ou inimigos. Eu vou começar a prece quando eu disser pausou, você pausa aí e aí menciona os nomes dessas pessoas, tá bom? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que consiga receber do alto toda ajuda, todo auxílio, toda luz, todo o amparo que lhes forem necessários para o seu progresso, sua evolução, seu esclarecimento. Que assim seja, graças a Deus. Vamos então mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então. Soltou o pause. Chegamos na hora da fluidificação da água. Pega aí a garrafa, o copo, a jarra, né, o vasilhame, bota aí na mesa com a água, tá? E aí, depois você vai no YouTube e bota lá Minutos de Espiritismo 23. E bota o meu nome, Sérgio, que vai ter o estudo completo da água fluidificada. Ó, aqui, ó, Minutos de Espiritismo número 23, tá? Você procura ali que você vai encontrar, tá bom? Então vamos pegar aqui a água e vamos colocar as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias e vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de melhor, de importante ou de necessário a cada um de nós, que assim seja, graças a Deus. Então, fiz aqui a fluidificação, né? Fiz aqui um exercício, né? Quem fluidificou foram os espíritos de luz, né? Fizemos aqui o exercício só da prece, né? E saúde, vamos dar um golinho aqui na água. Chegamos então ao momento da prece de encerramento. Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, de aprendizado, de conhecimento. Agradecemos a limpeza espiritual que foi feita neste local, neste ambiente, que possamos fazer a nossa parte para a manutenção desta harmonia e desse equilíbrio que se encontra neste momento, possamos ser cada vez mais instrumentos do bem,
a cada vez que praticarmos o amor, o perdão, a fé, a caridade para o nosso próximo. E que possamos estar aqui reunidos na próxima semana para mais um Evangelho no Lar. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, fechamos, né, esse Evangelho no Lar. A gente vai trabalhando cada semana, vamos compartilhar, né, nas redes sociais, vamos levar adiante a ideia, a proposta do Evangelho no Lar, né, que é muito boa, que é muito importante, tá bom? E é hora de dar tchau, né? Então, fiquem com Deus, tenham todos uma ótima semana e encontro marcado na semana que vem. Tchau, tchau!